Tudo bem, meus queridos alunos? Com alegria encontramos aqui para mais uma videoaula. Hoje a videoaula de Sociologia, a temática é Emílio Durkheim. Nós vamos tratar nessa primeira aula de Durkheim sobre os fatos sociais, o método sociológico desenvolvido pelo Durkheim e também sobre a questão da anomia, né? As demais temáticas do Durkheim nós vamos tratar numa outra videoaula, para que os vídeos não fiquem tão extensos, né, tão complexos. Então, começando aí a nossa primeira temática, importante aqui eu chamar a atenção de vocês que o Durkheim era também positivista, né? E nós percebemos que o Durkheim é positivista lendo a obra dele através de alguns posicionamentos, você percebe o positivismo encarnado nele, através da ideia de defender processos naturais, metodologias naturais para se investigar a temática e os problemas sociais, né? A começar pelo conceito de coisas, olha, fato social como coisa, que é extremamente recorrente aí nas provas de vestibulares. Então, quando nós conceituamos os fatos sociais como coisa, a partir da sociologia do Durkheim, ele está falando exatamente da terceira conclusão positivista, que é aquela que vai dizer da objetividade científica ou neutralidade positivista, né? E o que é que isso vem a ser, né? Que coincide com a ideia dos fatos sociais como coisa. É exatamente a ideia de que os fatos sociais devem ser investigados com rigor metodológico, né, com rigor científico. O cientista social não pode se ligar emocionalmente, passionalmente com um tema de estudo. Ele tem que ir para a pesquisa totalmente despojado de preconcepções, totalmente despojado de ligação afetiva, amorosa ou ideológica com aquele tema de estudo. Bom, a princípio, os fatos sociais como coisa, no Durkheim vai indicar para nós essa terceira conclusão positivista, exatamente em que vai pedir uma imparcialidade por parte do cientista social. Nós já vimos no vídeo sobre positivismo do Augusto Comte que essa imparcialidade era um tanto quanto duvidosa, uma vez que os positivistas pregavam o uso da mesma metodologia das ciências naturais para explicar as ciências sociais ou os fatos da sociedade. No entanto, nós vamos perceber que essa metodologia levava 99% cientista a ter um olhar bastante acrítico da realidade social, porque todos os problemas e conflitos sociais eram explicados e interpretados a partir da ótica de que eram naturais, eram espontâneos e, portanto, não havia culpados, né? Então, a fome, a miséria, a desigualdade, a submissão da mulher, que são temas ou leis sociais, eram todos interpretados como corriqueiros, como naturais, como espontâneos, que devidamente não havia ali motivos, não havia ali culpados para que essa realidade de injustiça social pudesse acontecer. O que a gente percebe que, na verdade, o positivismo fez por mascarar uma realidade de injustiça. O positivismo escondeu, na grande maioria das vezes, o poder dominante, uma relação daqueles que tinham uma relação de controle com a sociedade e levava as pessoas a olhar para esse processo de desigualdade como natural, como corriqueiro, como espontâneo, sem que ninguém pudesse questionar o sistema, né? O Durkheim é positivista também, não tão incisivo, né, e conservador quanto Comte, mas também era positivista, uma vez que essa primeira afirmação dele vai dizer que o cientista tem que ver os fatos como coisa, né, como objeto, o que indica que ele não quer que o cientista se una, né, tenha uma relação de afetividade, uma relação de amor, de parcialidade com aquilo que ele está estudando, certo? Essa é a primeira característica evidente de que o Durkheim era positivista, né? Uma outra questão importante está aqui, em que vai falar que o Durkheim é o fundador aí da sociologia como ciência independente, como área independente das ciências sociais, né? Porque a partir do Durkheim ele vai estudar os fatos sociais e dar uma explicação para o suicídio, dizendo que o suicídio é um fato social e, portanto, ele tem que ser analisado de uma maneira bastante imparcial
e os motivos para o suicídio não estariam no interior do indivíduo, mas no exterior, né? E é exatamente aí que ele cria um núcleo diferenciado para a sociologia, a ponto da sociologia passar a seguir carreira solo, independente das demais ciências sociais, e com isso, então, ela se desenvolve como ciência, ela vai para os bancos universitários. Aliás, o Durkheim é o primeiro professor universitário, né, da disciplina, e se hoje a gente estuda, felizmente, sociologia nos bancos escolares e universitários, a gente deve esse feito ao Emile Durkheim. Eu, particularmente, sou um apaixonado aí pela sociologia e tenho muito a agradecer ao Durkheim, porque é uma área que me cativou, é uma área que vejo significativa importância e acredito que seja principalmente através da sociologia que nós possamos mudar o nível de consciência crítica, o envolvimento político, uma leitura social mais completa a ponto da gente transformar efetivamente a sociedade com medidas coerentes, né, eficazes, e não com simplesmente suposições ou conjecturas do ponto de vista teórico, que na prática nem sempre podem ser aplicadas, né? Então, uma visão bastante crítica, uma visão bastante científica, que pode sim resolver alguns dos problemas e traumas da sociedade, beleza? Então, nós temos sim muito a agradecer ao Durkheim pela contribuição significativa que ele trouxe para nós, tá? Vamos adiante. A principal obra dele, ele escreveu em 1893. Vamos lembrar aqui, né, gente, que o Durkheim, como eu disse, que o positivismo surge em 1889. Vocês vão ver que a obra do Durkheim é de 1893, portanto, foi escrita no auge, né, do positivismo, foi escrita seguindo aí uma forte influência, né, das concepções positivistas na Europa, e, portanto, é mais uma razão para dizer que o Durkheim era, sim, positivista, né? Quando eu falo que o Durkheim não era tão conservador como Comte, nós vamos perceber que ele de fato não era, porque de certa maneira ele combate as ideias do Herbert Spencer, né? O Spencer é o criador do darwinismo, um dos criadores ali do darwinismo social, que nós já tratamos na aula de positivismo e de darwinismo social, né? Então o Spencer vai falar para nós exatamente de que essa, essa ciência, né, essa prática, né, a prática estudada por Charles Darwin, poderia explicar acontecimentos sociais, econômicos e políticos, né? O Durkheim vai combater a ideia do Spencer. Ele anuncia, então, dois princípios básicos: a questão da consciência coletiva e da solidariedade mecânica e orgânica, que são temas que nós vamos dissecar ao longo da nossa aula. Nessa primeira, nós vamos ver uma parte, mas efetivamente a sociedade coletiva, a solidariedade e efetivamente a sociedade mecânica orgânica, solidariedade mecânica orgânica e suicídio, nós vamos tratar na segunda videoaula a respeito do Durkheim, tá bom? Vai ficar esse gostinho de espera aí para que a gente possa entender efetivamente todos esses conceitos em sua plenitude. Por agora, nós vamos falar do conceito de fato social. O Durkheim vai dizer que os fatos sociais é exatamente uma maneira de sentir, de pensar, de viver, de agir que a gente encontra numa determinada sociedade. Essa crença, esse comportamento instituído pela coletividade, ele vai arraigar, né, determinadas raízes que fundamentam todo um comportamento, né, social. Essas raízes que vão determinar hábitos de vida, coincidências ou não, que são determinadas a partir de um aparelho midiático, de um aparelho normativo, de um aparelho educacional, né, de uma corrente ideológica ou de várias correntes ideológicas que circulam num dado ambiente social. É exatamente assim que se forma essa crença instituída, né, que se forma essa maneira de agir, de pensar e de sentir que vai, de certa maneira, instituindo um comportamento relativamente padrão por parte do conjunto social, né? Então, são os chamados fatos sociais que constituíram um objeto central e principal da filosofia da sociologia do Durkheim, né? E é através desse estudo dos fatos sociais, como eu disse agora há pouco, que ele vai criar um núcleo próprio para a sociologia e tornar a sociologia uma ciência autônoma, né? Aqui nós temos uma tirinha
que vai exatamente mostrar para nós, de uma maneira bem interior, né, dentro do fato social, como que ele se constitui e como que acontece o desdobramento dele como consequência da vida social, do comportamento humano, como que ele vai percorrer de boca a boca através dos hábitos comportamentais, definindo padrões de vida, né, padrões de escolha, ditando rumos, ditando pensamento, condicionamentos e até mesmo um posicionamento ligado à questão do consumo, que é muito próprio de toda a sociedade. Então, na tirinha aqui, no primeiro quadrinho, a menina chega para a mãe e fala: Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? A mãe questiona, né? E aí a menininha no segundo quadrinho fala: É para expressar a minha individualidade, mãe. E no terceiro quadrinho, a menina completa, né? Todo mundo está fazendo, né? E é exatamente aí o sentido do fato social, né? O fato social, ele é geral, ele é coercitivo. Querendo ou não querendo, ele está definindo os nossos padrões e ele está, de certa forma, imputando a nós um comportamento específico na sociedade, né? Então, quando a menina fala, eu quero expressar a minha individualidade, mas ao mesmo tempo ela completa no terceiro quadrinho que todo mundo está fazendo, então você percebe o poder que o fato social tem e como que, na verdade, não é uma questão de individualidade que a menina, na verdade, quer expressar. Na verdade, ela quer ser igual a todos. Ela não quer ficar diferente do grupo social do qual ela faz parte, né? É por essa mesma razão que nós encontramos, por exemplo, jovens com moletons amarrados na cintura, né? Por essa mesma razão que, ao morar num determinado condomínio, nós tenhamos que adotar um padrão de arquitetura próprio do condomínio para que eu possa construir a minha casa. É por isso que a moda vai definindo os padrões, mesmo que não seja tão bonito assim, mesmo que ao meu gosto aquilo não seja tão atraente, mas a partir do momento que todo mundo passa a vestir assim, a usar assim, eu acabo sendo levado a fazer o que todo mundo está fazendo para não ficar diferente, para me sentir bem, uma vez que eu vejo que eu sou parte do coletivo, né? Que eu sou parte do comportamento do todo, né? Isso de maneira nenhuma é tão louvável assim, né, meus alunos? É importante a gente saber que a individualidade sim seria interessante e quando a gente faz as coisas pensadas ou programadas a partir da nossa autonomia, do nosso senso crítico, mas aquilo que sobretudo me representa, me faz sentir bem e que faz com que eu possa representar exatamente uma atitude que me revela, que me conceitua. É muito danoso para mim, para você e para qualquer conjunto social, quando nós temos uma manada de pessoas assumindo padrões comportamentais iguais, ditados pela mídia, né, ditados pelo conjunto social, simplesmente para que eu seja aceito, simplesmente para que eu não me sinta mal, simplesmente para que eu não fique constrangido, ou simplesmente para eu me sentir bem, porque eu pareço com o que todo mundo está fazendo. Mesmo que isso seja ridículo, mas se é o que todo mundo está fazendo, teoricamente é o que eu também tenho que fazer para me sentir igual, para me sentir inserido nesse grupo. E é exatamente aí a força que o fato social tem, é exatamente aí estampado no exemplo da menininha junto com a sua mãe, como que é estampado para nós essa ideia, né, do fato social como generalização, o fato social ser exterior e o fato social ser coercitivo a ponto de definir um padrão, mesmo que não seja algo tão racional ou tão coincidente com aquilo que eu faria numa situação normal, né? Situação normal porque aquilo que realmente me representa, né? A partir do momento que eu tenho que me transvestir de comportamento para agradar o conjunto social, isso está me descaracterizando e é exatamente essa perda da identidade que revela a persuasão que o fato social tem na nossa vida, tá bom? Então, nós podemos observar pela tirinha o quanto que o fato social é coercitivo, o quanto que ele determina, como que ele força, até mesmo a nossa argumentação passa a justificar um comportamento social já pré-programado. Quando a menina justifica que quer pintar o cabelo de verde, ou uma mecha no cabelo de verde, porque ela quer expressar a individualidade dela, né? E, na verdade, é apenas uma desculpa ideológica que ela assimilou do próprio conjunto social, da mídia, da regra instituída, para convencer a mãe de que ela deveria sim pintar uma mecha verde no seu cabelo.
né? Então vamos adiante, olha, o fato social é o modo de pensar, de sentir, de agir de um grupo social, nós já falamos esse conceito. Eu queria aqui lembrar para vocês que esse modo de agir, de pensar, de sentir, ele é camuflado, ele é inserido, né? Ele está nas entrelinhas das nossas relações sociais. Mesmo quando eu não percebo isso claramente, eu estou vivenciando assim, eu estou sentindo a força que o fato social tem, né? A partir do momento que a gente vê o exemplo do funk, né? Que há 6 anos atrás, no máximo, o funk era algo pejorativo, o funk era algo ligado até mesmo a uma vulgarização, sobretudo da mulher, né? As letras do funk são letras que tratam de uma questão assim muito vulgar, muito vil, tanto a sexualidade quanto a questão da mulher e toda a sua aparência. Há uma tendência natural de apresentar a mulher como cachorra, como vagabunda, como melancia, né, traduzida em metáforas de frutas ou adereços que lembram a questão da carne, né? E é exatamente uma vulgarização total do respeito em relação à mulher, né, do machismo traduzido, uma série de coisas que o funk nos revela. Há 6 anos atrás era coisa de gente da periferia, de menina que não tinha bom comportamento, era coisa vulgar, né? Hoje, depois que a indústria cultural apropriou-se do fato social funk e usou desse fato social de uma maneira a revelar um lado, entre aspas, atraente, né, do qual ela extrairia lucro, o funk passou a ser o queridinho nacional, né? Ele passou a ser ouvido, inclusive, nas elites e nas classes sociais médias altas, que o definia como coisa de vulgar, como coisa vil, como coisa baixa. Nunca que, por natureza, em situação de regular numa família tradicional, né, em que vivencia a moral e a ética comportamental, se eu ouvir falar que eu vou te pegar, vou te comer, vou te largar, como tem numa das letras do funk, isso seria natural para um pai aceitar que o filho pudesse ouvir. E, no entanto, ele tanto é normal que os pais, inclusive, permitam e escutam as letras dentro das suas casas, nos carros, nas rádios, etc., nos aplicativos, né, que a gente utiliza aí nos celulares, e isso passou a ser praticamente normal, né? E há 6 anos atrás era extremamente condenável o funk, tudo aquilo que ele mostrava, e tudo aquilo que ele revelava, e todo comportamento social que ele escancarava, que era coisa de favelado, de periferia, uma coisa que não era para meninas de boa família, muito menos para classe média alta, elite, que hoje dançam, brincam, valorizam e gostam do funk, né? Então isso a gente mostra como que o funk é um exemplo dos fatos sociais apresentar para nós essa coerção exterior, né? A primeira característica, então, do fato social é a coercitividade, a obrigatoriedade. O fato social, ele nos impõe. O fato social, ele impõe características e comportamentos que, mesmo que a gente talvez não queira tanto, a gente acaba sendo pego por eles, a gente acaba sendo levado a fazer aquilo porque, entre aspas, todo mundo está fazendo, né? Então a gente passa a ouvir o funk como natural, mesmo que aquilo me agrida de certa forma, mas a gente passa a conviver com isso de uma situação de relativa normalidade. A gente passa a conviver com a moda, que num passado remoto aí ela era extremamente ruim, feia, antiquada ou até brega, e hoje, quando você vê a volta, né, das calças pantalonas, das bocas de sino, ou até mesmo o uso do xadrez, né, a gente tem isso como bonito, é algo que eu também quero consumir e adquirir para ficar na moda, mostrando também que a moda é um fato social e que também tem uma coerção muito forte sobre as nossas vidas e as nossas escolhas, né? A característica da exterioridade é aquela que vai revelar que o fato nasce fora de nós, né? Os fatos sociais são exteriores, porque eles vêm de fora para dentro. São esses fatos do grupo social que me impõem um tipo de atitude e de comportamento. É esses fatos que vêm de fora para dentro que me definem um papel, que me impõem uma atitude da qual eu não consigo muito sair, porque eu sou o refém dela, né? Imagina você passeando no shopping com uma blusa daquelas típicas de um cobertor sapeca negrinho, aquelas blusas antigas, né?
bastante grossas, que semelha aquele cobertor marrom peludo que a gente chama de sapeca negrinho, né? Aquela blusa marrom bem peluda, de cortes bem quadrados, antiquados, com botão na frente, né? Com um botão bem grande na frente. E essas roupas que foram no passado extremamente utilizadas, hoje seriam motivo da gente, sobretudo vocês jovens, mais jovenzinhos, irem para o shopping com uma blusa dessa, seriam com certeza motivo dos outros ficarem te olhando e fazendo piadinhas ou qualquer tipo de comentário ali, né, debaixo do olhar, né? Por quê? Porque o normal hoje é usar o moletom, Gap, né? Quer dizer, até a marca que você é obrigado a usar para que você seja aceito por esse público jovem, né? Assim também nós temos as marcas de tênis, assim também nós vamos ter os fichários, todo o ambiente educacional que foca em determinados modelos e comportamentos, isso vai sendo ditado e reproduzido de fora para dentro, e o indivíduo acaba sendo uma presa dessa força, uma presa dessa coercitividade, uma presa daquilo que vem de fora e impõe dentro de nós um tipo de comportamento, de aceitação e de vivência, né? De certa maneira, eu acabo sendo obrigado, né, gente? Eu acabo sendo obrigado a comprar o moletom da moda, Gap, ou seja lá o que for, né? Sou obrigado a comprar o moletom para me sentir bem, porque grande parte do conjunto de adolescentes e grupos sociais dos jovens que eu convivo utilizam esse tipo de roupa, né? O moletom em especial passou a ser até mesmo uma espécie de adereço, né, gente? Ele passou a ser um adereço, um enfeite, algo que compõe o nosso corpo, assim como o brinco, o batom, o colar, né? Por quê? Porque ele hoje não é propriamente uma peça de roupa, né? Ele acaba sendo mais do que só uma peça de roupa que protege do frio. Ele é hoje um adereço, né? Ele é hoje uma chave de aceitação social. Ele é hoje um elemento que me faz sentir bem, me faz sentir na moda e me faz conectar com os jovens da minha idade. Então, você mostra tanto que o fato é exterior a nós, o quanto que ele é coercitivo a ponto de nos imputar um determinado comportamento social, tá? Essa maneira de agir e de pensar, ela vai refletir em hábitos, em comportamentos, né? E, ao mesmo tempo, esse fato social é geral. Então, quando a menininha lá na tirinha, agora há pouco, falava para a mãe, tá todo mundo fazendo, mãe, mostra que o fato social é geral. A terceira característica, então, é a generalidade. O fato é amplo, ele é geral. A moda não é uma característica só da sociedade uberabense, ou araxaense, ou de Minas Gerais. A moda é uma questão mundial, né? Os cabelinhos raspadinhos do lado que os homens passaram a usar aí nos últimos 2 ou 3 anos, né? Ele representa uma imposição da moda. E o curioso é que muitos dos jovens que utilizam esse cabelo, né, são jovens que às vezes condenam o sistema comunista exatamente porque esse sistema vem sendo demonizado pela mídia, né, sobretudo pelo antipetismo no Brasil, que acaba sendo misturado aí com comportamento nacionalista um tanto quanto perigoso, né? Mas a partir do momento em que as pessoas assimilam o discurso do anticomunismo, eu acho até engraçado que eu vejo jovens condenando o comunismo, mas com um penteado que foi criado exatamente pela Coreia do Norte, né? Esse tipo de penteado ele reporta um hábito comportamental típico, né, de movimentos que é oriunda de países comunistas, né? Na verdade, nós não temos países comunistas, tá, gente? O comunismo que a gente tanto condena é um nome comunismo, porque a essência do comunismo marxista, que é o genuíno, não é o que a gente tem em Coreia, em Cuba, em Venezuela ou qualquer outro país que a gente gosta de chamar de comunismo, tá? Não é o comunismo. No momento certo, nas aulas de sociologia, nós vamos ver o conceito, nós vamos ver a aplicabilidade de comunismo, de socialismo, você vai ver que, na verdade, há um equívoco quando a gente fala que esses países que nós temos atualmente são comunistas, porque na prática só tem um nome comunismo, porque essencialmente não reproduzem o que é o comunismo, pelo menos na versão
do comunismo criado pelo Karl Marx e pelo Frederick Engels. Tá bom, gente? Então, essa maneira coercitiva do próprio penteado que eu estou falando, né, é um exemplo de como isso padroniza. Boa parte dos jovens, boa parte dos cantores, né, boa parte das pessoas que estão aí ligadas ao mercado da aparência, da moda, né, da mídia, estão usando esse corte de cabelo. Eu entro em salas de aula para dar aula desses últimos 2 anos, vejo pelo menos 70%, se não mais, da sala, os meninos com esse corte de cabelo, né? Por quê? Porque passou a ser assimilado como padrão, passou a ser assimilado como normal, e as pessoas se sentem bem como vejo quando elas veem que elas estão igual a todo mundo, né? Mesmo que isso seja desprovido de senso crítico, mas eu quero estar como todo mundo, porque estar na moda é não ser diferente, né? As regras do método sociológico, né, que o Durkheim escreveu em 1893 e 1895, vai mostrar para nós, olha, que devemos afastar, então, sistematicamente dessas ideias pré-concebidas. Eu já disse isso lá atrás, quando eu disse o fato social como coisa. Então, que nós temos que afastar dessas ideias pré-concebidas, nós temos que estudar os fatos sociais sem nenhuma pré-noção, né? Se desnudar de qualquer influência prévia a respeito do tema que nós vamos estudar. Nunca devemos limitar o nosso universo de pesquisa a grupos e fenômenos previamente definidos, né? A esses grupos com características exteriores comuns, mas segundo o método do Durkheim, nós devemos sempre partir do princípio que a gente desconhece os fatos, nós vamos ter um primeiro contato com aquilo que nós vamos estudar, né? Os fatos sociais, olha, nós vamos olhar, devem ser explorados a partir de seus aspectos gerais, comuns, aquilo que coincide, né? Evitando manifestações individuais, evitando opiniões particulares, que é mais uma característica da terceira conclusão positivista, da imparcialidade, da neutralidade, da objetividade científica, né? Para explicar um fenômeno social, nós devemos separar dois lados, o da causa e o da função. Então, o estudo da causa e da função vai revelar causa, a origem, o porquê, onde tudo isso surgiu, né? E a função, a sua consequência, o seu desdobramento, o que se quer alcançar, né? Então, pegando o fato social, lei seca. Quando a lei seca foi instituída aí na revisão do Código de Trânsito Brasileiro, impondo um maior rigor, né, com a lei seca, com a questão de não beber, fazer uso de bebida alcoólica e pegar o volante, né, de veículos automotores. Nós vamos revelar qual que é a origem, onde que está a essência, o porquê, qual que é o estudo da causa do fato social lei seca. O número grande de mortes no trânsito provocada por bebida alcoólica e acidentes, né? Qual que é o estudo da função que a lei seca quer atingir? Reduzir esse número de mortes fatais no trânsito por conta da bebida alcoólica. Então, o estudo da causa e da função. A causa é a origem, o porquê que justificou o surgimento daquele fato, enquanto que a função é o desdobramento, é a consequência, é onde se quer chegar, né? Outra coisa que está dentro do método desenvolvido por Durkheim, ele vai falar que entre os fatos sociais, né, nós devemos, o cientista social, ao fazer a pesquisa, ele tem que observar que aquele fato, o que determina o fato social, deve ser buscado entre os fatos sociais anteriores e nunca entre o estado de consciência individual. Não deve ser nunca uma perspectiva individual minha, pesquisador. Não deve ser uma concepção subjetiva do pesquisador da ciência social, mas deve sempre se referir a fatos sociais anteriores, a buscar o que aconteceu anteriormente, como no exemplo da lei seca que eu acabei de te apresentar. Então, por que a lei seca surgiu? Buscando os fatos anteriores, recorrentes anteriores, logo atrás, nós vamos ver um número exacerbado de pessoas que tiveram mortes fatais no trânsito provocada pelo consumo exagerado de bebida alcoólica, né? Então, é buscar nos fatos anteriores e não ficar pegando naquilo que você pensa, numa convicção pessoal ou numa subjetividade, né, do pesquisador. Isso é o que o Durkheim quis revelar e exigia como parte do seu método sociológico, tá?
Aqui nós vamos ter uma chargezinha que coloca a televisão, né? E o Pinóquio com a carinha da televisão, o narigão do mentiroso, né? Dentro da historinha do Pinóquio. Aí vai falar no balãozinho: nosso jornalismo é imparcial, ético e sempre diz a verdade, né? Isso praticamente a gente ouve de quase todo canal, a gente vê isso em praticamente quase toda fake news, né? Fabricada aí de propósito para confundir, para distorcer, para manipular a opinião pública, né? E, no entanto, muitos de nós acreditam de fato que a imprensa é imparcial. Muitos de nós acreditam que tudo aquilo que a Veja, isto é, o Estadão fala, a Folha de São Paulo fala, é 100% verdadeiro. Que ali não teria nenhum tipo de interesse por detrás de quem está vendendo ou de quem está veiculando a notícia. E isso é uma realidade, né, gente? É muita inocência a gente acreditar que o veículo de comunicação ele é 100% imparcial, né? Sobretudo os veículos de comunicação abertas, TVs abertas, as revistas que vendem aí nas bancas, né, em geral. Por quê? Porque elas têm patrocínio de poder econômico, gente. Os canais de TV se mantêm com propaganda, inclusive paga pelo governo federal, por propaganda paga pelos governos do estado, por propaganda paga com dinheiro internacional, dinheiro das multinacionais, sistema financeiro. Ou vocês nunca viram uma inserção, uma propaganda, por exemplo, de bancos entre os intervalos de jornal, de telenovela, né? Ou vocês nunca abriram a folha de uma revista como a Veja e não viram lá mais da metade dela toda propaganda de capital estrangeiro, como Mitsubishi, Apple, Samsung, Hyundai, Volkswagen, Chevrolet e uma série de outras multinacionais. Então, é natural que a gente entenda que se tem dinheiro de multinacional, que se tem dinheiro do capital neoliberal, é quase que impossível esse veículo de comunicação falar mal do capital estrangeiro, falar mal do modelo econômico como neoliberal globalizado, do qual investe nela, investe em propagandas, investe em matérias e propagandas lá dentro do editorial, entende? Então, é lógico que os veículos de comunicação também têm a sua mácula, também têm ali a sua participação e, portanto, tem todo interesse em dar uma notícia um tanto quanto tendenciosa, se for para agradar aquele que patrocina, aquele que banca uma propaganda lá no seu interior, entre eles o próprio governo federal, né? Então, devemos buscar a origem desses fatos do processo social para que a gente enxergue com senso crítico, para que a gente faça uma leitura própria, para que a gente não seja tão influenciado e manipulado por tanta mentira como os fake news distorcem e disseminam o tempo todo, né? Quantas vezes aquele fake news ele é feito, ele é fabricado, há pessoas e blogs e sites, né, que apresentam que aquilo é um fake news, que aquilo é mentira, que tem inclusive respostas aí da justiça condenando aqueles que usaram dessa fake news, e no entanto, 2 anos depois, 1 ano depois, aquela fake news volta novamente e está lá o bando de gente passando aquela mesma fake news adiante, né? Então é isso. Esse fato, gente, tem que ser buscado na origem e não pegar na concepção subjetiva, porque essa concepção subjetiva está contaminada também por processos ideológicos, tá? Um fato social complexo, ele deve ser explicado seguindo seu desenvolvimento integral, seguindo todas as suas espécies, suas características, né? Tudo aquilo que envolve e tudo aquilo que deixa qualquer tipo de consequência, de impacto no conjunto social. Tá certo, gente? O papel do cientista social, então, é de exprimir a realidade. Não pode ser a de julgá-la, segundo o método do Durkheim. Então, olha, mais uma característica do positivismo dele. Quer dizer, eu tenho que exprimir a realidade, mas eu não posso julgar, mesmo que aquilo que eu exprimir for um crime contra a humanidade. Mesmo que aquilo que eu consegui exprimir for uma injustiça grave contra a sociedade ou grupos da sociedade. Ainda assim, eu não poderia julgá-los como cientista social, como estudioso. Pensa bem, é muito difícil o cientista social assumir imparcialidade diante da violência, diante da fome, diante da miséria, diante da desigualdade, diante de crimes como são praticados o tempo todo aí, né, na nossa sociedade e também no Brasil como um todo. Certo, gente? Vamos ver aqui, ó.
Então tá aí o fato social como coisa, olha, o Durkheim, então, ele dizia que o fato é uma coisa objetiva, independente do investigador, dos seus desejos, das suas concepções, das suas ideias, seus valores, seus interesses e crenças, né? O fato social, ele tem que ser como coisa, segundo Durkheim, porque o cientista não pode se ligar emocionalmente a ele, ele tem que simplesmente exprimir a realidade e mostrar, mas ele não pode julgar, ele não pode condenar, ele não pode falar que no caso da desigualdade é porque tem alguém que está concentrando riqueza, né? E é exatamente essa grande dificuldade que o cientista social teria em seguir métodos positivistas e também o método do Durkheim, que assimila as mesmas concepções metodológicas do positivismo, tá? Então, como que a gente reconhece um fato social? Pelo poder de coerção que ele exerce sobre a sociedade. Quando a lei seca foi instituída, olha como que as pessoas reagiram. Quantas pessoas buscaram a justiça que entraram com mandado de segurança, ou entraram com habeas corpus, ou entraram ali com mandar com uma, um, uma peça jurídica para poder conseguir uma liminar para não ter que soprar bafômetro, para não ter que fazer o exame, né? Para não ter que produzir prova contra si mesmo, né? Então, muita gente buscou ali recursos jurídicos para que não soprassem o bafômetro. Muita gente resistiu à lei seca, muita gente foi presa em flagrante, muita gente perdeu o direito de dirigir porque foi pego embriagado, porque matou pessoas no trânsito, né? E isso mostra o quanto que as pessoas resistiram, então, ao fato social, com um exemplo aí da lei seca. Então, eu reconheço a importância, eu reconheço a dimensão, a importância desse fato social, quando eu vejo os impactos, né? Quando eu vejo a coerção que ele exerce sobre nós. Quando a gente vê as pessoas usando o pente, o cortado lá, o corte de cabelo, ou comprando produtos da mídia, né, do comportamento, da moda, que institui um tipo padrão comportamental, você vê como que esse fato exerce uma coerção sobre todos nós, né? Exatamente. As características do fato social nós já falamos. A generalidade, que quer dizer que ele é geral, que ele é amplo. A consciência coletiva, que vai dizer que para que o fato estenda melhor, tenha uma extensão melhor, é natural que a gente tenha uma consciência coletiva. E a consciência coletiva é aquela do tipo padrão, em que todo mundo pensa igual, tá? A exterioridade quer dizer que ele vem de fora para dentro e me impõe um modelo, e me impõe comportamento. E a coercitividade quer dizer que, querendo ou não querendo, eu me submeto a ele. A coercitividade quer dizer exatamente essa força que o fato social tem da menininha pedir para pintar uma mecha verde no cabelo e justificar para a mãe que está todo mundo fazendo, então eu não quero ficar diferente de todo mundo. Então, é importante eu agir como todo mundo, eu falar como todo mundo, eu dizer que votei no que todo mundo votou e assim sucessivamente, né? E é exatamente aí que nós vamos colhendo caos sociais por conta dessa ideia de seguir o que todo mundo está fazendo. E é exatamente aí a coercitividade que esse fato social apresenta para nós. Tá certo, gente? E aí nós vamos deixar então para o próximo vídeo a lei de divisão social do trabalho, a sociedade mecânica orgânica, a solidariedade mecânica orgânica, a anomia e, consequentemente, o suicídio, tá bom? Eu vejo vocês na próxima videoaula e aguardo aí, espero que vocês tenham gostado dessa. Tudo de bom?